Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, o livro de hoje é um livro complicadíssimo, tá? Primeiro pela sua linguagem, segundo pelo seu conteúdo, terceiro pelo fato que, na verdade, ele não foi finalizado pelo autor. Hoje a gente está dando continuidade ao projeto Tolkien e a gente vai falar sobre o Silmarillion. Silmarillion vai ser um livro que o Tolkien vai começar a escrever. Não é um livro não, vamos dizer que assim, lembra da biografia do Tolkien que eu falei que ele tinha um caderno, que ele escrevia pra cacete? Então, o Silmarillion, ele é retirado de escritos do Tolkien. Esses escritos estão datados desde 1925, quando ele começa a escrever as coisas da Terra-média. E ele só vai ser publicado em 1970, após a morte do autor, pelo filho dele, que é o Christopher Tolkien. Aliás, o Christopher Tolkien, graças a ele que a gente tem muito acesso a coisas do Tolkien. Se a gente tem Belen Lúthien, Queda de Gondolin, Contos Inacabados de Númenor, tudo isso é graças ao Christopher Tolkien, que foi lá depois que o pai morreu, cavucou em todos os seus escritos e conseguiu formar e editar livros baseados nesses escritos. O Silmarillion é um desses livros. E para mim, durante a leitura de O Silmarillion, ficou muito claro que aquela era uma bíblia sobre a mitologia que o Tolkien criou. Inclusive, é comparável com a Bíblia não apenas por essa mitologia, né, da criação do mundo até a Guerra do Anel, que ele vai contar toda essa história nesse único livro, mas também pela linguagem, que é uma linguagem meio narrativa, com uma poesia, com uma linguagem mais complicadinha ali no meio, mas também pelo fato de que muitos das histórias, dos contos, das lendas que o Tolkien vai descrever em O Silmarillion são muito facilmente feito um paralelo com a Bíblia, com Deus, com Lúcifer e com coisas desse tipo. O que a gente precisa entender realmente sobre o que é o Silmarillion? Como eu falei, ele tem esse livro que tem todas as eras da Terra-média. A Terra-média tecnicamente tem 3 eras, que por sinal elas vão ser contadas em ordem cronológica pelo seriado da Amazon. Tanto que a primeira foto que o seriado da Amazon mostrou é Valinor, o Valinor, e a gente vai conversar sobre o que diabo é isso. E basicamente assim, a primeira parte do Silmarillion chama-se... É uma coisa... Gente, é elfo. É élfico. Eu não vou saber pronunciar perfeitamente. Eu não sei pronunciar perfeitamente português. Mas é uma coisa chamada Ainulindale. Ainulindale. Que é como... que fala da criação através da música do universo, da existência como nós conhecemos. Aí depois a gente vai falar sobre... a segunda parte eles vão falar sobre Valaquenta. Valaquenta é a criação dos Valar, que são como se fossem anjos / deuses, mas eles não são os deuses... são subdeuses, porque o deus maior, que é o deus único, que está criando os Valar, ele se chama Ilúvatar, tá? Então Ilúvatar vai criar os Valar, que é como se fossem deuses ou anjos um pouquinho, numa categoria um pouquinho menor. E uma categoria abaixo dos Valar nós temos os Maiar. Os Maiar, eles são criaturas mágicas criadas por Ilúvatar para servir os Valar. Gente, isso tudo tá anotado, porque não tem como ler esse livro sem um bloco de anotação isolado. Ele é muito complexo. E aí, para você ter uma noção do que realmente são os Maiar em termos de poder, para você depois ter a noção do que são os Valar em termos de poder, os Maiar são Gandalf, Saruman e Sauron, para você ter uma ideia. Então, as criaturas mais poderosas da Terra-média na Terceira Era, eles nada mais são do que criaturas criadas para servir os Valar, que nem são o Deus único. É um negócio nesse nível. E entre os Valar, nós vamos ter um Valar específico chamado Melkor, que é o grande vilão de O Silmarillion, tá? Aliás, o Silmarillion é a terceira parte do livro, que se chama Silmarillion. O nome dessa terceira parte é Quenta Silmarillion, que vai contar realmente a história por trás das Silmarils. O que são? São joias criadas
por um elfo que contém uma luz de 2 árvores especiais. E essas árvores são destruídas pelo Melkor em um determinado momento da história. E aí só resta da luz dessas árvores essas 3 pedras, essas 3 joias. E o Melkor vai roubá-las também. E obviamente vai terminar numa grande guerra. A 4ª parte chama-se Akallabêth. Akallabêth vai contar especificamente a queda de Númenor. Númenor é uma ilha dos homens. E existe os Contos Inacabados de Númenor. E Númenor também é um grande paralelo, é um grande simbolismo do mito da Atlântida. Para você então já sabe o que vai acontecer a ele com Númenor. Númenor já faz parte da Segunda Era da Terra-média, que também vai contar com a Primeira Guerra do Anel, que é a guerra que a gente vê em começo do Senhor dos Anéis, com Isildur traindo Elrond, e em vez de destruir um anel lá na Montanha da Perdição, fala, hell no, vou ficar com essa caralha. E aí a gente tem a última fase do livro, a 5ª parte do livro, que já é a Guerra do Anel em si, que funciona na Terceira Era, que é quando a gente tem Sauron voltando sem corpo e bababá. Poxa, Lívia, mas eu não tô entendendo nada. 5 minutos de episódio e você já falou 450 nomes, não dá pra entender. Gente, esse livro, ele não é um livro para você entender de uma maneira... Quer dizer, óbvio que é um livro para você entender, porque senão não faria sentido a história. É um livro que conta uma história de 3 eras de um mundo. Então, óbvio que tem que fazer sentido. Mas ele não é um livro que é pra você pegar... Ele não é Senhor dos Anéis, ele não é uma narrativa fechada com desenvolvimento de personagens. Ele é um livro que é uma coletânea de mitos. Então, ele vai contar a história do mundo através desses contos de mitos. Gente, é literalmente isso que eu falei no começo do episódio. É a Bíblia. Você pega a Bíblia e você não vai ter o desenvolvimento do personagem de Noé, né? O que Noé sentiu no momento que pegou os coelhinhos, quando pegou as girafinhas. Não, gente, você tem um mito do Noé. Você tem o mito de Jó. Porque o importante não é o desenvolvimento do personagem. O importante é o quê? É toda a mitologia e todo o simbolismo daquela história. E o que ela representa para os outros livros do Tolkien. Então, o Silmarillion em si, eu há muito tempo atrás eu tinha ouvido uma piada nerd, gente, eu só conheço piada assim, que era um cara falando assim, gente, li o Silmarillion, adorei, vocês acham que eu devo ir direto para Senhor dos Anéis ou devo ir para outro livro? E aí as pessoas responderam assim, nossa, parece que você tá falando, nossa, aprendi física quântica e adorei, vocês acham que agora eu devo ir pra Newtoniana? Piada nerd, eu falei que a piada era nerd, não disse que a piada ia ser boa, tá? Então, e realmente, essa piada faz sentido se você conhece física newtoniana, porque é isso, assim, é uma complexidade absurda, uma riqueza, uma quantidade de informação que você tem em Silmarillion que não se compara com a quantidade de informação que você vai conter em Senhor dos Anéis, por exemplo. E olha que Senhor dos Anéis é um livro riquíssimo. Realmente é uma quantidade absurda. A gente vai ter, obviamente, uma parte de spoilers aqui nesse episódio, mas nem sonhem que eu vou contar a história inteira, pelo menos da Primeira Era, né? Eu não vou nem contar a história inteira da Primeira Era, porque nós vamos ter, no resto do projeto do Tolkien, livros como Contos Inacabados de Númenor, a gente vai ter A Queda de Gondolin, a gente vai ter Beren Lúthien, a gente vai ter Os Filhos de Húrin, e aí não faz sentido eu contar todas essas histórias nesse único episódio, fazer ele de 3 horas e meia de duração, e depois rever todas essas mesmas histórias quando eu for fazer os episódios desses outros livros. Então, o que eu vou falar aqui na parte de spoilers é um apanhado de como criou-se a Terra-média, como se divide algumas coisas e como se dá a Primeira Guerra lá dos Silmarillion. É isso que eu vou contar, tá? Se você estiver interessado, fica. Se você não estiver interessado, não fica. Mas não é agora que a gente vai pra aí. A gente já tá falando do livro em si. Enfim, sabendo então como é o Silmarillion, qual é a melhor forma, na minha opinião, de ler esse livro? Porque realmente, como o Tolkien utiliza uma linguagem que deve ter sido super difícil para o tradutor fazer, e a tradução que eu tenho, que é da Martins Fontes, é muito boa, mas ainda assim
tem um quê de rebuscamento, esse livro, ele torna-se muito complexo, porque não é apenas a quantidade de informação, é também a linguagem utilizada na narrativa dele, que faz toda a diferença, porque realmente nós estamos lendo, mais uma vez, uma bíblia ali. E não é em tamanho, é uma bíblia em riqueza, em simbolismos, iconoclastia. Iconoclastia, gente, eu tô ficando muito boa fazendo esse podcast. Então, é complicado, a linguagem é complicada, você tem tecnicamente expressões pertencentes a duas linguagens que não são linguagens comuns, né? São linguagens de élfico antigo e élfico mais moderno, para assim dizer. Então, às vezes, você vai ter o nome do elfo, aí você vai ter um outro nome numa língua élfica e mais a mesma expressão numa outra língua. São 3 nomes para a mesma coisa que é elfo. Então, é complicado. E eu acho que esse livro, partindo desse princípio, ele deve ser lido como uma leitura de apoio. O que é uma leitura de apoio? É quando você tem, por exemplo, Tatiana Feltrin faz muito a leitura de apoio, que eu estou lendo todas as obras de Shakespeare. Aí eu tenho uma leitura de apoio, que é um calhamaço gigantesco, escrito por um biógrafo, historiador, literário, que sabe tudo sobre Shakespeare, e ele vai falar sobre cada uma dessas peças. Então, eu vou ler a peça e eu vou ter a leitura de apoio que vai me falar o contexto histórico de quando foi escrita, o contexto histórico dentro da carreira de Tolkien, coisas que são curiosidades, às vezes opiniões do próprio cara, do próprio autor da leitura de apoio. Para mim, Silmarillion, ele deve ser lido desse jeito. Ele deve ser lido como uma grande leitura de apoio. Foi muito gostoso. Gostoso não foi. Mas foi muito enriquecedor eu ler a primeira parte do Silmarillion. A primeira parte não, a guerra da Silmaril, né? Que é a primeira era, porque eu não conhecia. Você tem citações a essa primeira era no Senhor dos Anéis, mas Senhor dos Anéis é uma leitura muito focada na narrativa daqueles personagens, né? Todo o simbolismo dos hobbits, que são exatamente as criaturas mais frágeis da Sociedade do Anel, e justamente são as criaturas que vão movimentar a história. Você tem todas as citações. Assim, é muito maravilhoso. E como eu já citei aqui, o ser humano ele entende o mundo através de uma narrativa. É assim que o cérebro humano entende a realidade que vive. Então, é uma narrativa muito mais fácil de você compreender, muito mais fácil de ser absorvida e, consequentemente, de você criar laços com aqueles personagens, com aqueles acontecimentos e você gostar mais do livro. Aqui você não tem isso. Mas, enfim, é fantástico? É fantástico. É extremamente difícil? Extremamente difícil. Mas é um tapa na cara de quem um dia sonhou em achar que Tolkien não é brilhante. Porque um homem pra escrever um negócio desse, e cara, não tá nem terminado. Imagina se tivesse terminado. Imagina se ele tivesse vivido mais 100 anos. Bom, primeiro se ele tivesse vivido mais 100 anos, ele seria voto de Bolsonaro, porque o Tolkien era desses. Mas mesmo assim, o cara, como autor, era fantástico. Então não tem... Cara, Silmarillion realmente é a prova cabal da genialidade desse autor. Pronto, falei tudo que eu queria falar sobre o livro em si. Eu vou jogar o aviso sonoro para você e para eu contar um pouco sobre como funciona a criação da Terra-média e um pouquinho da Primeira Era. Não se preocupe, se você não quiser ouvir, tudo bem. A gente vai ter outros episódios em que eu vou voltar nessas eras, na Primeira e na Segunda Era da Terra-média, e a gente vai conversar e eu vou dar uma recapitulada rápido. Se você quiser ouvir, continue. Se não quiser, por favor, compartilhe esse episódio. A gente precisa muito continuar a engajar pessoas para ouvir esse podcast e para fazer episódios tão legais assim, tá bom? Meu nome é Lívia Leão, esse foi o Li no Livro, ou continua comigo. Então, vamos lá. A Primeira Era em si, ela é dividida em 3 partes, tá? No começo de tudo, antes da Primeira Era começar, você tem o Ilúvatar criando o mundo através da música. Depois eles criam os Valar, depois ele cria os Maiar. Aliás, eu tava vendo uma vez uma galera, na época que eu fazia parte de Valinor é uma sociedade na verdade era um site onde o Conselho Branco, que era uma sociedade de estudo sobre Tolkien, se reunia pra conversar e tal. Eu vi uma vez um cara falando
que os Maiar não eram só criaturas tão poderosas quanto Sauron, Saruman e Gandalf. Eles também eram fadas, duendes e coisas assim. Eles tinham essa magia dentro deles. Então, todas as criaturas que são mágicas, que não são elfos e nem homens, e nem Valares, obviamente, são Maiars. Enfim. Então, o Ilúvatar vai criar a Terra-média e os Valar vão vir para essa terra para fecundá-la, para poder criar árvores, para poder criar rios e tal. E é muito engraçado aí, porque você faz esse paralelo dos Valar sendo anjos, mas os Valar, nesse momento, funcionam como deuses gregos e romanos, porque aí você vai ter o Valar da água, você vai ter o Valar da terra, você vai ter a Valar, que é a rainha, né, que é a Yavanna, que é da flora e da fauna. Eles têm essas funções que lembram muito um panteão greco-romano. Entre eles, quer dizer, um dos Valares é o Melkor é do mal, porque queria ser tão bom quanto o Ilúvatar. Diferente de Lúcifer, ele não é um Valar que tem inveja da criação do Ilúvatar, não. Ele quer ser Ilúvatar. Aí, obviamente, ele cai em desgraça, vem também para a Terra-média, destrói tudo, toca fogo em tudo, tem uma pequena rusga lá com os Valar, mas o Melkor, como todo vilão, ele é muito esperto, então ele não vem sozinho pra tretar com os irmãos. Não, ele vem e forma um exército. E aí o que acontece? Os Valar tomam no cu, tem que ir pra outro lugar. Os Valar, então, vão pro o extremo oeste da Terra-média, que se chama Valanor. E aí eles criam esse lugar fantástico, lindo, maravilhoso. E um detalhe que eu não contei. Lembra que eu falei que essa primeira era a primeira era da Terra-média é dividida em 3 partes? Essa primeira parte é a parte das lâmpadas. Por quê? Não tem sol e lua nessa situação ainda. Então, os Valar, eles criam 2 lâmpadas, uma no leste e outra no oeste, para iluminar a Terra. Quando o Melkor vem, ele destrói essas lâmpadas. E aí tem toda a guerra, tá? Os Valar vão embora, vão lá pra Valanor. Tipo, a Lívia vai embora, vai pra Lívialândia. Eu achei o máximo esse nome. Mas enfim. Aí eles vão lá pra Valanor e criam lá a sua terra fantástica e não sei o quê. Mas de vez em quando, alguns deles vinham pra Terra-média, né? Vinham pra Terra-média mais propriamente dita, porque como eles criaram coisas aqui e eles dói abandonar, né? E então eles vão, toda noite eles fogem, tentam reconstruir umas coisas, voltam pra Valanor, Melkor vai lá, destrói de novo. E fica nesse ciclo durante muito tempo. A segunda parte da primeira era, os Valar já estão em Valanor e eles criam, então, 2 árvores que são árvores de luz, e elas têm todo um lance que elas murcham e renascem a cada ciclo de 7 horas, e elas são iluminadas e tal, porque, mais uma vez, não temos sol e lua aí. E é quando o Ilúvatar fala assim, olha, galera, eu vou fazer os meus filhos, porque até então Valar e Maiar não são considerados filhos de Ilúvatar. Quem são considerados filhos de Ilúvatar? Elfos e homens. Mais uma vez, um comparativo aí, uma conexão com o cristianismo, com os mitos judaicos cristãos. Nascem então os elfos no extremo leste da zona leste, no extremo leste de São Paulo, também conhecido como Terra-média. Nascem os elfos lá no extremo leste da Terra-média e eles precisam então migrar para Valanor, migrar para o oeste. Este movimento de migrar para o oeste, no futuro que eu falo em Senhor dos Anéis, vai ser testemunhado pelos elfos no Sociedade do Anel. Quando eles estão saindo do condado, eles veem um grupo de elfos indo para o oeste. E também no final de Senhor dos Anéis, no final do Retorno do Rei, que aí você tem Gandalf, você tem Ciriduin, acho que Elrond não vai, ou vai, eu não vou lembrar se Elrond vai, mas Gandalf e Ciriduin com certeza vão, e aí você tem os hobbits tendo a honra de poder acompanhá-los nessa peregrinação para o oeste. Essa peregrinação para o oeste é nada mais nada menos do que isso, os elfos indo para Valanor. E na fase que se passa o Senhor dos Anéis, que é a terceira era,
o Valinor já não está mais ao alcance dos homens. Então só chega lá quem realmente é elfo iluminado. É dito muitas vezes, né? Estamos indo pegar os barcos para o oeste. E aí os hobbits têm essa honra porque eles ajudaram na destruição de Sauron e no fim do mal na Terra-média. Enfim, continuando. 3 clãs de elfos vão migrar para Valinor. E um desses clãs tem um cara chamado Fëanor, que é filho do rei dos elfos. E ele é um cara muito artesão, muito cheio de skills. Então ele vai criar as Silmarils, que são 3 joias que contêm dentro delas a luz das árvores sagradas de Valinor. Outra coisa que esse cara cria, que a gente vai depois rever em O Senhor dos Anéis. As Palatires. Que são as Palatires? Aquelas esferas negras que Saruman usava para se conectar com Sauron e que Pippin vai tocar e Sauron vai descobrir onde os hobbits estão. Então vocês percebam que estamos aqui lidando com coisas extremamente poderosas, porque eu lembro que um Palatir já foi um negócio assim, um rebuliço em Senhor dos Anéis, tá? Imagina todos eles sendo criados. Enfim, vai ter uma guerra com Melkor vai ser finalmente derrotado e ele vai, porque, né, as criaturas são Valar, mas nem por isso elas são inteligentes. Elas vão levar ele, adivinha pra onde? Pra dentro de Valinor, pra ficar lá preso dentro de Valinor, pra eles ficarem assim, vamos deixar aqui, né, mantenha os seus inimigos perto, seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda, porque a gente quer ficar de olho nele. Claro que vai dar merda, porque ele vai falar assim, eu tô arrependido, me desculpa, eu me entreguei a Jesus, eu sou universal, o que é uma grande mentira. Ele vai então aproveitar e vai ficar lá no caô com um monte de outros elfos que estão lá em Valinor, corromper esses elfos, formar um segundo exército, e aí o que ele faz? Ele destrói as 2 árvores, ele rouba as Silmarils, ou seja, ele pega toda a luz do mundo para ele e foge para a Terra-média. E aí, então, iniciamos a 3ª fase, que é a fase do Sol e da Lua, né? Que viram que, árvore não deu para iluminar, roubaram, lampadinha, destruíram, então vamos criar Sol e a Lua, né? Botar lá no céu, que acho que Melkor talvez não alcance e não quebre. E aí, que é a parte que eu não vou contar, porque a gente vai falar sobre isso nos outros livros, que é toda a busca do Fëanor, que é o cara que criou as Silmarils. Ele vai ficar putaço, vai ficar pistola, full pistola, modo level 5. E ele vai jurar perseguir qualquer pessoa que tenha as Silmarils consigo. Ou seja, vai rolar uma corrupção do próprio Fëanor e seus filhos, mediante ao ódio que eles nutrem e a obsessão que eles têm pelas Silmarils e ódio que eles nutrem por qualquer pessoa que tenha essas Silmarils. Então a gente também com isso vai ver a queda de todo um ramo de elfos. É muito legal. Minhas partes favoritas não foram nem essas. Minhas partes favoritas foram a criação dos Ents e dos anões. Um dos Valar estava lá na Terra-média na época ainda que ele ainda estava criando coisas e tal. E aí ele cria os anões, porque o Ilúvatar estava criando os deuses e os elfos na época. E ele fica tão assim, tá tudo tão lindo, quero logo que essa galera chegue, faça umas festas, assim, fume uma arma do condado, que ele não se aguenta e ele resolve talhar ele mesmo criaturas de dentro da pedra. Ilúvatar vai descobrir e fala assim, mas eu não te dei autorização para criar isso. As primeiras criaturas da Terra-média deveriam ser os meus filhos, os homens e os elfos, e não os anões. E aí ele fala assim, pai, sem querer, eu tava muito pilhado para trazer gente para cá, foi muito sem querer. Como ele realmente se arrepende, ele não tá falando da boca para fora, e o Ilúvatar perdoa ele e fala assim, tá bom, mas cria um local para os anões ficarem, eles vão ficar dormindo, e quando os elfos e os homens surgirem aqui na Terra-média, eles voltam à vida. E assim é criado também Minas de Moria.
É maravilhoso esse livro. Esse livro é muito bom. Gente, eu sou muito fã de Tolkien, eu me diverti muito, muito, lendo a criação de coisas que são muito queridas a mim. É uma história muito querida a mim. Senhor dos Anéis é uma das minhas histórias favoritas da vida, assim. Então, ter esse conhecimento é muito delicioso, assim. É um livro para fã de Tolkien. É um livro para fã de Tolkien. E aí, o que acontece? Aí a Vanna, que é aquela menina que é a rainha dos Valar, responsável pela criação da fauna e da fauna, descobre que os anões foram criados. E ela vai lá falar com o marido dela e com o Ilúvatar meio putaça, assim, fala assim, poxa, sacanagem, porque agora, além dos homens e dos elfos, eu tenho uma terceira raça na Terra-média que vai representar um perigo para as minhas criações, porque eu criei as árvores, eu criei os animais. E os anões, eles vão querer derrubar árvores, eles vão querer cavar, porque isso é da natureza deles. Eles foram feitos disso, da terra e da pedra. E aí fala assim, então tudo bem, cria aí alguma criatura aí também, já que teu irmão fez, né? Vai, cria aí também uma criatura. E ela cria os entes, que são essas árvores falantes gigantescas que existem para proteger a mãe natureza. Cara, é muito maravilhoso, gente. Olha, ler esse livro foi difícil, teve umas partes chatas, teve umas partes confusas. Eu quase chutava a cara do André toda noite, porque eu tava lendo lá na cama e ele tentava falar alguma coisa comigo e aí eu me desconcentrava toda, eu já não sabia mais o que eu tava lendo, porque é um livro difícil, mas eu recomendo muito. Se você é muito fã de Tolkien, se você é muito fã de Senhor dos Anéis, eu recomendo. É delicioso você conhecer esses pequenos detalhes da criação da Terra-média. E assim, você ir lendo e reconhecendo, esse ramo aqui de elfos vai dar na Ceriduin. Esse ramo aqui de herdeiros de Númenor vai dar no Aragorn. Nossa, é muito bom, é muito fantástico. Eu não acho que deva ser o seu primeiro livro de Tolkien. Começa pelo Hobbit, na verdade. Começa pelo Hobbit, vai pro Senhor dos Anéis. Se curtir, aí beleza, aí você pega Silmarillion. Porque senão você não vai gostar. Você vai falar assim, se era pra ler isso aí, eu ia ler a Bíblia judaico-cristã. Enfim. E aí, senhoras e senhores, quase meia hora de episódio, meu editor vai me matar. Mas não tem como falar pouco sobre esse livro, que realmente é muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Teremos mais episódios de Tolkien, esmiuçando mais essa história e comigo me empolgando mais e mais ainda. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.